Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando. Hoje estou gravando com um notebook diferente daquele que eu normalmente gravo. Aí o notebook não funcionou a câmera, então estou gravando com a câmera do celular, depois vou tentar unir as duas coisas. Então se a edição do vídeo aí deixar a desejar, eu peço que vocês me desculpem. Também já estava tentando gravar esse vídeo um pouco mais cedo e os meus meninos estão hoje on fire. Tão on, né? Não é o pai que tá on, são os filhos que estão on. E aí eles invadiram aqui várias vezes, eu tive que regravar, então eu decidi que se eles entrarem no quarto, invadirem, enfim, vai do jeito que tá mesmo, o importante é passar o conteúdo, beleza? Bom, hoje, voltando com nossos vídeos de Excel, eu quero falar um pouquinho sobre a simplificação de fórmulas. É, eu tenho recebido muitos e-mails, muitas mensagens, tem pessoas que também vêm falar comigo, amigos que seguem o canal e tal, que uma das coisas que o pessoal tem mais dificuldade na hora que está montando as fórmulas, né, é entender qual fórmula usar. Então, dependendo do cenário, o cara até sabe, bom, se acontecer isso, eu quero que a resposta seja aquilo, só que a pessoa às vezes tem um pouco de dificuldade na hora de estruturar a fórmula, de descobrir qual fórmula utilizar, principalmente quando as fórmulas vão ficando mais complexas, né? Então, na medida que elas vão ficando mais complexas, as pessoas muitas vezes têm um pouco de dificuldade. Então, isso às vezes acontece. Então eu trouxe alguns exemplos de funções que a gente pode tentar simplificar. Na teoria, a gente precisaria usar a função C, seria a mais lógica assim de você poder montar. Só que na hora que você começa a montar, você começa a perceber que, poxa, fica um pouco grande, né? Se eu tiver que dar manutenção, se eu tiver que passar isso aqui para outra pessoa, como que eu tenho que fazer? Ou então, às vezes, você tem que fazer uma engenharia reversa, pegar um trabalho que foi feito por alguma pessoa e entender a lógica que a pessoa usou. Então, quanto mais simplificado for, mais fácil é tanto para você dar manutenção quanto para você entender o que alguém fez ou para você disponibilizar a planilha para alguém que vai ter que dar manutenção lá na frente. Então, eu trouxe três exemplos, eu vou deixar aqui e a gente também vai ter a oportunidade de baixar a planilha. Eu vou deixar o link da planilha aqui na descrição, aí vocês vão poder baixar e vão poder trabalhar com a planilha para fazer a sua própria experiência. Bom, vamos lá. No primeiro exemplo, eu tenho uma planilha de recolhimento de tributos, tá? Então eu tenho aqui os números das notas fiscais, a data de emissão, o faturamento que foi feito para cada nota e o tributo. A gente sabe que no Brasil, cada tributo tem um percentual a ser aplicado em relação ao faturamento. Então, eu poderia falar assim, olha, o PIS é 2%, o COFINS é 3%, o ICMS é 20%, o imposto de renda é 17%. Eu não sei exatamente quais são os percentuais dos tributos, mas também não importa muito, tá? Então, quando a gente olha para isso, normalmente, qual seria a lógica da pessoa? Ah, eu vou criar uma função C e vou estabelecer quais são os valores a serem descontados de acordo com o tributo. Então, como que a gente poderia simplificar nesse caso? Então, eu vou mostrar a função como a gente montaria teoricamente e como a gente pode vir a montar. Então, assim, a lógica seria, se você sabe que o PIS é 5%, o ISS é 20%, o COFINS é 10%, o ICMS é X. Então, a gente chegaria aqui e falaria, olha, se o tributo desse caso, né, dessa nota, for igual a PIS, então, digamos que o PIS seja 5%. Então, vai ser 5% de desconto. E aí você continua. Se o tributo for igual a ISS, então, digamos que o ISS seja 10%. Então, o valor é 10%. E aí você continua, vai fazendo vários ifs, vários Cs no caso, né? Estou falando if porque seria a versão em inglês, mas vários Cs concatenados que vão analisar cada uma das possibilidades e vão te dar a resposta. Nesse caso, seria um PIS, ISS, COFINS, ICMS, Imposto de Renda. Então, você tem 5 possibilidades. Teoricamente, a gente vai usar 4 Cs, um dentro do outro, concatenado. E se não for nenhum desses, ele sobra uma opção. Fica grande a fórmula, né? Então, por que a gente não pode, de uma certa maneira, encurtar essa fórmula e deixar ela mais fácil? Então, uma sugestão é, quando você tem funções C que precisam ser concatenadas, muitas vezes você pode simplesmente substituí-las por uma função PROC-V. Então eu posso vir aqui e criar uma tabelinha, por exemplo, tributo e a alíquota. Aí eu posso falar, olha, o PIS
é descontado 5%. Claro que aqui são valores hipotéticos, né? O ISS é descontado 7%. COFINS é descontado 2%. O ICMS é descontado 15%. E o imposto de renda é descontado 10%. Claro, né? São valores só que eu estou simulando. E aí, para ficar mais fácil, você simplesmente faz um PROC-V dessa tabela, em vez de você ficar fazendo C, C, C. Então, muitas vezes, uma função C pode ser substituída por uma função PROC-V. Eu vou pegar aqui e selecionar, vou formatar a tabela aqui bonitinho, e eu gosto de trabalhar com nomes, né? Então, uma coisa que eu normalmente faço é vir aqui na área de nomes e dar um nome. Por exemplo, eu vou chamar esse cara de tab alíquotas, para ficar mais fácil a minha pesquisa. Então usei a caixa de nome aqui e chamei de tab alíquotas. E aí, baseado nisso, eu criei minha função PROC-V. Então eu falo, ó, eu vou fazer um PROC-V, o valor procurado, o que eu tenho para pesquisar é o tributo. Vou procurar esse tributo na minha tabela de alíquotas. Então se você começar a digitar aqui tab, já vai aparecer aqui a sua tab alíquotas. O que eu quero está na coluna 2, na segunda coluna, porque é o valor efetivo da alíquota baseada no tributo. E a nossa correspondência tem que ser, nesse caso, uma correspondência exata, né? Então você pode usar falso ou pode usar o zero, que representa o falso também. Como eu quero saber o valor devido do imposto, então eu posso pegar o resultado do PROC-V e multiplicar pelo faturamento. Porque o tributo, né, a alíquota do tributo, ela é aplicável em cima do faturamento. Então, posso chegar e já fazer isso direto. Então, olha só como a gente pode simplificar uma fórmula que ficaria gigante com uma coisa bem mais simples. Que é mais fácil para a gente dar manutenção, é mais fácil para a gente gerenciar. Se alguém pegar essa fórmula e tiver que fazer alguma organização dela, ela vai conseguir fazer tranquilamente. E aí, automaticamente, eu já tenho aqui os tributos. Se eu arrastar, todos os meus tributos já estão calculados, funcionou. Teve problema nenhum, tá? Então, exemplo número 1, se você tem funções C concatenadas, você consegue rapidamente fazer isso funcionar. Muito bom. Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2 seria a tabela de INSS. Então, imagina que eu tenho vários funcionários e eu tenho o salário deles e eu preciso saber qual que é o valor do desconto do INSS. Então, vamos dar uma pesquisada aqui. Então, nós vamos pesquisar aqui no... Falei que ia ter intervenção. A gente vai pesquisar aqui tabela de desconto do INSS. Então, tem aqui os valores a partir de 3 de 2020. Então, ó, o salário até 1.045, a alíquota de 7,5%. De 1.045 até 2.089 é 9%. De 2.089 até 3.134 é 12%. De 3.134 até 6.101 é 14%. Então, olha só como é que ficaria as coisas, né? Se a gente fosse fazer através da função C, nós teríamos que usar uma função C e E. Você poderia fazer diferente, tem várias maneiras de fazer, eu poderia usar diferentes maneiras, mas via de regra, né, a gente faria com uma função C e E. Então, teoricamente, a pessoa falaria assim, ó, C e o valor do salário for maior que zero, né? E aí a segunda lógica é e o valor do salário for menor que 1.045, menor ou igual no caso, né? Menor ou igual a 1.045, aí eu fecharia o E. Então, a alíquota a ser aplicada é de 7,5%. Então, 7,5%. Aí, dou ponto e vírgula, vou para o próximo C, porque eu estou trabalhando aqui só com a primeira faixa. Então, C, E de novo, e aí eu vou para a próxima faixa. Então, se o valor do salário for maior ou igual a 1.045,01, né? 1.045,01, e o valor do salário for menor ou igual. Você entende? Não faz sentido você fazer uma fórmula gigante para analisar esse tipo de comportamento, sendo que, sabe, é muita coisa. Então, até para um usuário experiente do Excel,
muitas vezes pode se tornar um problema, até conseguir resolver a lógica para conseguir montar a função, né? Então, o princípio que eu parto é sempre assim, ó. Quando que eu vou usar o proc_v, por exemplo, no lugar do e? Se eu olhar para a tabela, se tiver uma tabela, você já vai falar proc_v. Basicamente é isso. Então, quando você fala se for de x a x, se for de y a z, tem essas ponderações, se for de isso aquilo, se for de um valor a outro, ou seja, se tiver faixas, se tiver uma tabela que tenha que analisar onde que se encaixa, automaticamente você pode substituir a função c pela função proc_v e simplificar muito o seu processo, né? Então aqui eu poderia colocar o seguinte, ó, salário de, salário até e o INSS. E aí você monta, né? De 0 até 1045, depois de 1045,01 até 2089,60, depois de 2089,61 até 3.134,40, 3.134,40, por último, de 3.134,41, 3.134,41 até 6.101,6, 6.101,60. Então você tem essas alíquotas aqui, essas faixas, né? E aí eu venho aqui e falo, beleza, para esse cara o INSS é de 7,5%, para esse cara é 9%, para esse cara aqui é 12% e para esse cara é 14%. Beleza. Foi lá, montou sua tabelinha, organiza ela da maneira que você achar mais conveniente, né? Eu gosto de trabalhar com aquela questão de nomes que eu expliquei, né? Então eu vou vir aqui e vou chamar de tab INSS. E aí o que a gente faz? Eu vou lá no desconto e simplifico. Falo, ó, vou fazer um proc_v, onde o valor procurado é o salário, porque é o salário que a gente tem como referência para fazer a pesquisa. Ele vai ter que pegar esse salário e comparar os valores do salário na nossa tab INSS. E agora a gente quer o resultado da terceira coluna, porque nós queremos descobrir qual que é a alíquota de INSS, né? Então, o percentual, 3. Ele vai perguntar correspondência aproximada ou correspondência exata. Nesse caso, a correspondência é aproximada. Por quê? Porque a gente tem o cenário de que os salários têm que se encaixar dentro das faixas. Então, o proc_v vai ter que encontrar o salário dentro das faixas e entender que faixa que se encontra. Então, aqui é verdadeiro em vez do falso. Poderia ser 1, né? Lá no exemplo anterior a gente usou 0, aqui poderia ser 1. Tá? Ou verdadeiro. Ou seja, ele tem que trabalhar em faixas e não vai procurar um valor exato. Fiz isso, ele vai descobrir o quê? A alíquota, o valor da alíquota. Aí eu pego esse valor da alíquota e multiplico pelo salário, porque a alíquota ela usa, né, ela é aplicada em cima do salário. Beleza, já sei o desconto de INSS para cada um dos carinhas. Então, se eu for ver, olha só a diferença que tem entre você criar um CE, isso e aquilo, CE, isso e aquilo, CE, isso e aquilo várias vezes, uma fórmula gigante, e fazer só um proc_v direto, né? Então, é bem interessante. E eu vou trazer um último cenário aqui. Como eu falei, eu vou deixar a planilha para vocês fazerem um download. O último cenário, que é também a possibilidade de você substituir, por exemplo, uma função C e ou por um proc_v. Então, eu moro aqui na cidade de São Paulo. Para quem é de São Paulo sabe, a gente tem rodízio aqui. O final da placa determina qual é o dia de rodízio, né? Então, as placas 0 e 1 é rodízio na segunda, depois 2 e 3 rodízio na terça, 4 e 5 é na quarta e assim por diante. Então o que eu vou fazer? Eu vou, das placas que eu tenho de cada carro da minha frota, eu vou extrair o final da placa. Então eu vou usar uma função direita para eu pegar a placa e quero extrair um caractere, que é o último dígito da placa. Então eu vou usar essa função direita só para fazer essa extração de qual que é o último dígito da placa. Tá? Então, por exemplo, nesse carro a placa é final 3. Só que aqui o que acontece? Como a gente está usando uma função de texto, porque a função direita é uma função da categoria texto, o texto que está sendo extraído o valor que está sendo extraído ele é um valor texto, não é um valor numérico. Então esse valor que a gente tem aqui, o 3, ele não é um número,
Agora ele é um texto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou colocar essa função direita dentro de uma função valor. O que o valor faz? O valor ele pega um texto e se aquele texto puder ser interpretado como um número, ele transforma aquele cara para um número. Então eu vou colocar o valor da direita porque eu quero um número efetivamente. Então tá aqui, ó, número 3. Eu acho que dá até para perceber o seguinte, quando você usa a função valor, o valor fica alinhado, o resultado fica alinhado à direita da célula, porque o número normalmente fica alinhado à direita da célula. Se a gente não tivesse utilizado, se a gente tivesse só deixado à direita aqui, ó, eu dei um desfazer, a gente vai ver que o resultado está à esquerda. Por quê? Porque textos pelo Excel são alinhados por padrão da esquerda para a direita. Então eu vou voltar com a minha função valor aqui. Então eu tenho todos os números de placa. Agora imagina que eu tivesse que determinar qual é o dia de rodízio de cada um desses carros. Seria o mesmo esquema, assim, você teria que montar uma função C com a função OU e ficar avaliando. Então eu poderia falar, ó, C, OU, e aí eu pego o final da placa, falo se o final da placa for igual a 0, ou se o final da placa for igual a 1, temos um intruso aí. E aí, doutor? Você tá com a chupeta, meu? Tá saindo aqui no vídeo com a chupeta, cara, coisa feia. É papel. Vai lá com o papai. Mas é papel do quê? Daqui a pouco eu falo com você, tá bom? Você vê, ó, o cara de 5 anos, que tem um irmão... Arthur, filho, fecha a porta, por favor. Fecha a porta. Cara de 5 anos, só que porque ele tem um irmão menor que usa chupeta, ele tem aquelas recaídas, né? De vez em quando ele vem, pega a chupeta e depois devolve. É coisa de criança, paciência. E essa aqui é a primeira vez que o Arthur invadiu uma aula, né? Normalmente é o Daniel que invade aqui o escritório e participa das aulas. Hoje foi o Arthur, então é interessante. Mas voltando para o nosso raciocínio, né? Eu quero saber quando que é o rodízio. Então eu coloco se ou, né? Então se o final da placa for igual a 0 ou o final da placa for igual a 1, então o rodízio vai ser na segunda-feira. E aí vai, né? Se ou, se o final da placa for igual a 2 ou o final da placa for igual a 3, então o rodízio é na... Então é a mesma lógica. Começa a ficar uma coisa gigante, não faz sentido nenhum, né? Então pra gente isso não serve, não vai dar certo, tá? Então a gente tem que simplificar. Então o que a gente vai fazer? Vai criar uma tabelinha. Então eu vou colocar aqui 0, 1, vou trazer aqui para ficar mais fácil, até 9, que é o último dia, tá? E vou colocar aqui os dias, né? Segunda-feira, segunda, terça-feira. Eu poderia até simplificar a própria tabela, mas tudo bem. Terça, quarta-feira, quarta-feira, quinta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sexta-feira. Legal. Então minha tabelinha está pronta. Então eu vou colocar final da placa, dia do rodízio. Legal. Aí eu pego aqui a minha função, a minha tabela, organizo. Só que agora eu vou fazer diferente, eu não vou dar um nome para a tabela, tá bom? E aí eu poderia facilitar a minha vida usando a função procv. Só que nesse caso eu vou usar o procx, porque eu fiz um vídeo aqui no canal, que foi o último vídeo sobre Excel, falando sobre o procx, o que ele faz, como ele pode ser utilizado. Então se você não viu, vou deixar aqui no card, dá uma olhada lá na função procx, é o procv Turbo 2.0. É bem legal, vale a pena dar uma estudada. Então eu vou usar o procx aqui só para fazer diferente. Mas se você não tem o procx na sua máquina, pode fazer o procv, tá? Então eu vou fazer com o procx, ele vai falar, você vai pesquisar um valor. Mesma coisa do procv. Então eu preciso saber pela placa, descobrir qual que é o dia do rodízio. Então pega esse valor, aí ele vai falar, pesquisa matriz. Aonde que esses valores estão? Onde que está a listagem, a tabela que tem esse cara? Onde é que é essa matriz? Então a minha matriz de rodízio, ou de final de placa, é essa daqui. Só que agora eu não pego mais o dia do rodízio. Não é importante porque eu só vou procurar na correspondência dentro de onde esses valores, né, de rodízio, o valor da placa pode ser encontrado. Então ele vai procurar aqui nessa lista. Aí ele fala qual que é a matriz retorno.
Se eu encontrar esse cara, qual que é a matriz paralela ou correspondente que eu tenho que te devolver? E aí eu falo para ele que o que eu quero de volta são os dias que o rodízio acontece, tá? Aqui eu nem preciso, acho que, dos itens adicionais, porque ele já tem que procurar tudo, porque não tem valor não encontrado, o tipo de correspondência vai ser exato, então eu acho que eu já posso fechar o meu PROC-X, simplificando, porque aqui a ideia é simplificar as fórmulas. Dou um Enter, ele já fala, ó, 3, terça-feira, ótimo. Aí eu pego, arrasto, 0, segunda-feira, 6, quinta, e assim sucessivamente. 8, sexta. Então tudo isso daqui, olha só o tamanhozinho dessa função, se a gente comparar com aquele C gigante que ia ficar. Então toda vez que você for fazer uma função, procure simplificar. Procure entender a lógica, o que você precisa de retorno. E aí, às vezes, coisas muito grandes podem se reduzir a uma fórmula bem pequena, bem direta, que seja muito mais fácil de gerenciar, que seja muito mais fácil de dar manutenção e que ajude as pessoas que vão usar a planilha. Legal? Parece que depois de um tempo aí os meninos vão começar a quebrar tudo, então foi bem na hora de terminar o vídeo. Gostaria de agradecer vocês estarem por aqui, estarem sempre prestigiando o canal, trocando ideias. Deixa os seus comentários, o que você achou desse vídeo, o que você quer aprender, quais são os tópicos aí que você gostaria de ter para os próximos vídeos, porque aí eu vou criando conteúdo baseado naquilo que o pessoal está querendo ver. Legal? Lembrando que eu vou deixar essa planilha aqui para download, então basta que você veja aqui na descrição do vídeo, vai ter a planilha para download, você pode fazer seus próprios testes de simplificação. Mas é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo.